Meus irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando a tua vida, que possa estar te abençoando, em nome de Jesus, um dia muito, muito abençoado. Hoje nós já nos encontramos no capítulo 13, de 2 Samuel. O capítulo 13 de 2 Samuel é uma história que quando nós lemos nos revolta, uma história triste de uma situação que acontece dentro de uma família, por algumas questões que nós precisamos sempre observar, sempre avaliar, com a família de Davi, onde nós vemos que o seu filho mais velho, primogênito, Aminon, se tem como nós podemos pensar? O texto diz que ele se apaixonou por Tamar, mas uma paixão meio que podemos pensar diabólica, uma paixão meio que inconsequente, uma paixão que eu traduzo ela muito mais por um desejo, por uma ambição, por uma ideia de poder, de ter aquilo que ele quer, de satisfazer a sua necessidade a qualquer custo. E isso o texto traz, porque com certeza foi o que Aminon relatou na época, como uma paixão com seu amigo, uma paixão pela sua irmã. E ali a gente percebe que a questão é tão macabra, podemos pensar assim, que ele compartilha isso com um amigo, em vez do amigo falar, deixa de ser doido, isso não pode acontecer, não tem lógica disso, busque direção ao Deus de Israel, converse com teu pai sobre isso. Mas não, qual que é o conselho? O conselho é fazer uma trama, é criar toda uma situação para que ele possa literalmente violentar sua irmã. Violentar sua irmã. E ele gosta da ideia. Fala, interessante a questão. E a gente percebe no texto, nesse capítulo, que ele arma tudo e até mesmo Davi cai na armação, cai na questão do seu filho. E a gente, lendo o texto, a gente vê que tudo acontece. Aqui nesse texto nós vamos perceber realmente a destruição de uma família, porque Tamar é violentada pelo seu irmão, a paixão, em fração de segundos, ela se transforma em ódio, aquele desejo absurdo se torna agora numa repulsa muito grande. Aminon expulsa sua irmã, onde ela diz primeiro, não faça isso, vamos fazer as coisas pelo caminho certo. Ele não atende e comete. Depois, quando ele expulsa ela mais uma vez diz, não faça isso, você está fazendo pior do que você fez da primeira vez. Mas nós percebemos que a questão é tão enraizada que ele não ouve, não ouve. E nós percebemos que em todo esse texto nós não vemos nenhum tipo de atitude do pai, não vemos nenhum tipo de atitude de Davi. Onde alguns vão dizer que será que porque ele age da mesma forma com Batseba, da mesma forma há um desejo, ele tem um desejo muito grande, uma situação muito que não era nem uma paixão. Davi ele mesmo foi simplesmente ele cobiçou, gostou do que ele viu e quis usar, então ele manda trazer Betseba. Quem iria negar a um pedido do rei? Será que é por causa disso? Mas nós precisamos entender, e Davi, eu creio, eu precisava entender, que o pecado dele já havia sido perdoado. Deus já havia o restaurado no capítulo 12. E agora o que ele precisava agir não era com remorso, não era com qualquer tipo de situação, mas era agir como um pai. De primeiro, estar atento às motivações do coração do irmão. Primeiro, não era lógico naquela época uma menina, pensamos pensar, se uma mulher virgem está com qualquer outro homem sozinho. Não tinha lógica ele permitir que ela fosse. Se ela fosse, ele precisava então que ela fosse com alguém. Era sempre assim. Nos nossos tempos antigos, como era muitas vezes um namoro que dos nossos pais, nossos avós, que era sempre com alguém perto, sempre com alguém viajando. De repente, algum de nós já passamos por isso. Não, pode ir, mas o seu irmão vai com você. Pode ir, mas vou ficar. Pode sim, mas vai ser aqui em casa, na sala, para que eu possa cuidar de vocês. Era a mesma tônica. Mas Davi permite. Nós não vemos Davi tendo uma atitude de pai. Mesmo depois, quando tudo acontece, mesmo quando há o abuso, há o abandono, realmente ele expulsa sua irmã, Davi também não se pronuncia. E aí o texto diz que passa 2 anos. 2 anos aonde Tamar com certeza estava sofrendo, toda a sua vida foi destruída. Toda a sua vida foi destruída, principalmente naquele contexto que quando uma mulher era violentada, ela era escorraçada da sociedade. Ela não tinha mais como viver. Ela não tinha mais quem iria casar com a mulher que foi violentada. Não viveria. Então já tinha uma situação.
Passa 2 anos, agora Absalão cria também toda uma trama, cria toda uma situação, todo um cenário para que ele possa vingar aquela ideia. Se meu pai não fez nada, porque o destino de Aminon, através do abuso dele, era a morte. Era a lei de Israel. Aquele que visse a nudez da sua irmã seria morto. Essa era a questão. E Absalão pensa, então, se meu pai não fez, eu vou fazer. Então ele trama toda uma situação para matar o seu irmão. E aí foge. Foge. Então Davi hoje como pai tem uma filha que foi violentada, destruída. Agora tem um filho que foi assassinado e um filho que está fugindo. Tudo muitas vezes por não ter uma atitude. E aí onde eu penso que nós como família precisamos sempre estar atentos. Não simplesmente uma responsabilidade de estar olhando todas as situações, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é realmente entregar a nossa família na mão do Senhor, a cada dia pedir direção a Ele, porque é Ele que cuida, é Ele que faz. Nós não conseguimos ter os olhos 100% sobre a vida dos nossos filhos ou 100% sobre a vida de toda a nossa família. Nossos filhos vão para a escola, nossos filhos vão para a faculdade, nossos filhos, muitos vão ao trabalho. Nós não temos hoje tantos filhos que já estão casados. Mas o que nós não podemos esquecer, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E quando nós entregamos a nossa família, quando nós pedimos direção, o Senhor cuida. E a pergunta que precisamos fazer, temos orado pela nossa família? Temos verdadeiramente entregado a nossa família na mão do Senhor e pedindo a Ele direção de qual a melhor forma, de qual a melhor maneira de agir? Davi faltou isso. Davi para as guerras, Davi para as incursões que ele fazia, para tantas outras situações, ele sempre buscou a direção do Senhor. Mas ele esqueceu de buscar a direção do Senhor para a educação dos seus filhos, para o cuidado dos seus filhos. E nós vemos que a família de Davi é toda destruída. Que nós possamos usar esse exemplo negativo de Davi e usar ele em nós positivamente, de orar, de pedir direção e de cuidar a cada instante, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.